A paz do Senhor, Deus abençoe a vida de todos. Nós estamos chegando em mais um comentário bíblico da Escola Bíblica Dominical e nós observamos como está passando muito rápido o tempo, né? É o que escreveu lá o profeta Daniel: no fim do tempo, né? A ciência se multiplicará e muitos correrão de um lado para o outro. Estamos vivendo já esse tempo da profecia de Daniel. Desta feita nós vamos estar comentando aqui o quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical e o último, né, desse ano. E nós temos que agradecer muito humildemente, né, o pastor que elaborou, que escreveu essa revista, o nosso pastor Osiel Gomes, né? Ele é o líder da Igreja Assembleia de Deus, ali na cidade de Tirirical, São Luís do Maranhão. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a todos os diretores, aqueles que esteve do lado do pastor ajudando a elaborar mais um presente de Deus para nossas vidas. E como ponto de partida, né, nós ficamos ali no livro de Mateus, capítulo 28, 19, que nos diz: ide, ensinai todas as nações. Então, a prioridade, né, de Jesus é ide e ensinai. Então, se a gente tem que ensinar, né, muitos têm que aprender, tá? Então, essa é a palavra do Senhor: ide e ensinai todas as nações. E a lição, na realidade, de número 1, né? Seja bem-vindos, eu quero que você seja abençoado. O mesmo Espírito Santo que inspirou, né, o pastor Osiel Gomes, é o mesmo Espírito Santo que vai estar comigo agora me inspirando, e é o mesmo Espírito Santo que vai fazer com que você entenda a palavra do Senhor. A lição de número 1, conhecendo os 2 livros de Samuel. Conhecendo esses 2 livros. O texto áureo está inserida em 1 Samuel, capítulo 1, né, e o verso 18. A parte B diz: e o seu semblante já não era triste. Tá? O semblante de Ana já não era mais triste. Verdade prática da lição: nos livros de Samuel, né, aprendemos a servir, preste atenção, a adorar, a amar a Deus de todo o nosso coração, apesar das circunstâncias adversas. Então, todas as circunstâncias, na realidade, que é adversas, mas nós temos que adorar, amar, né, a Deus, independente das situações adversas. Ponto central. Olha aqui, vamos analisar. Deus levanta pessoas para cumprir o seu propósito. Então, quando Deus ele vai realizar um propósito, ele que levanta as pessoas. Introdução, né, nesse trimestre estudaremos os livros históricos de 1ª e 2ª Samuel. Observação, nós veremos como Deus escolhia, na realidade, homens para reinar sobre Israel, né? E os seus personagens desse livro principais, nada mais e nada menos do que Samuel, Saul e Davi, né? Nós vamos perceber na realidade que eles não eram infalíveis. Então nós vamos ver que ambos teve falha, tá? Então a perfeição é só lá no céu, nós somos sujeitos a falha, somos humanos, mas Deus ainda nos usa pela sua misericórdia. Tá? Os livros históricos, na realidade, que está incluído 1º e 2º Samuel, eles são 12. Tem 12 livros históricos que ele começa lá através de Josué e ele termina lá em Esther. Então Josué, né, Juízes, Ruth, 2 livros, né, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther são os livros históricos. É bom você entender isso, você que é um amante da palavra de Deus, é bom você memorizar esses livros e separar ele nas Bíblias, né? Na Bíblia Sagrada. E depois dos livros históricos nós temos no Velho Testamento os livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois dos livros poéticos nós temos os livros proféticos, divididos em 2 partes: profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, eles começam com Isaías, né? Isaías, Jeremias, com mais um livro, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel.
Depois, os profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Lembrando que, né, depois do exílio babilônico, Deus levanta os últimos 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias do Velho Testamento. Então, você entendendo isso, né, fica mais fácil para você elaborar, para você entender os livros da Bíblia Sagrada. Vamos lá então? Vamos lá. Subtópico primeiro, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindos, tá? Deus abençoe a sua vida, sua família. Receba a bênção da parte do Senhor. Contexto histórico de 1º e 2 Samuel. Na verdade, a originalidade, o original de 1º e 2 Samuel. Então nós entendemos que 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, esses livros formam só uma obra, porque na Bíblia assim, judaica, né, esses livros não têm essa divisão que tem na nossa Bíblia. É o mesmo texto, é os mesmos, as palavras são as mesmas, mas eles não têm, na realidade, essa divisão. Então você, quando deparar com a Bíblia, né, judaica, você vai perceber que ela tem menos livros, mas o conteúdo é o mesmo, tá? O livro de 1ª e 2 Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel a partir da entrada de Canaã, que isso aí foi lá para os meados do século 12 a.C., né? Canaã que entra na realidade com Josué. A partir daí começa a ser registrado a história, né, do povo de Israel. Eles não apenas registraram fatos, né, de pessoas do passado, mas é a palavra de Deus. Talvez você olhe por ele, não, isso aí é uma história passada, não. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus é indispensável, preste atenção, para o nosso ensino. Isso aí é tão verdade que Paulo, quando ele escreve lá 2 Timóteo, capítulo 2,16, ele nos diz que toda a Escritura é devidamente inspirada, né, e proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então toda a palavra ela é inspirada por Deus. E a Bíblia é um livro que possui autoridade, tanto históricas, geográficas e científicas. O único livro no mundo que possui essas autoridades é a Bíblia Sagrada. Não podemos esquecer que a Bíblia Sagrada é o único livro do mundo que, quando a gente está lendo ela, o autor está presente na pessoa do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, tá? Olha que interessante isso aqui. A maioria do texto, preste atenção, a maioria de um texto bíblico ele perde a sua autoridade. Por que um texto perde a sua autoridade? Quando, preste atenção, isso aqui é um subsídio, não está aí na revista, é um subsídio para nos fortalecer. Quando um texto bíblico perde a sua autoridade? Em sua maioria, quando ele é tirado do seu contexto. E o mesmo, preste atenção, atribuído a um significado totalmente diferente. Então, quando você pega só um texto, né, tira, né, ele já perde ali aquela inspiração, né, ele vai perder aquela inspiração. Então, temos que tomar muito cuidado, né, porque um texto fora do contexto se torna num pretexto. E muitas religiões, hoje denominadas seitas, eles fazem isso. Eles tiram o texto da Bíblia, isso aqui pode, isso aqui está tudo bem, isso não é desse jeito. Amém? Vamos lá para o número 2 do tópico primeiro. Deus abençoe a sua vida, os personagens principais do livro. Falamos isso lá no começo, agorinha, né? Samuel, Saul e Davi. A história vai rodar sobre isso aqui. Lembrando que, né, Samuel e Davi foram os 2 primeiros reis de Israel. Ambos reinaram 40 anos. Depois entra Salomão, também vai reinar 40 anos. O que nós vamos observar? O cuidado especial de Deus, bem como suas disciplina, justiça e misericórdia a partir do que? Desses homens. Nós vemos a misericórdia de Deus na Bíblia toda, né? E a Bíblia também diz, né,
que a misericórdia do Senhor são as causas para eu e você também não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Olha o número 3 do tópico 1. Vamos lá. Qual o propósito, né, de 1 e 2 Samuel? O propósito desse livro é relatar a história de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia. Então a gente vai observar que vai acontecer uma transição. Nós observamos que o povo de Israel, ele era, depois de Josué, ele era governado por juízes. Deus levantava juízes, mas ali diretamente ainda com Deus. Mas agora vai acontecer um processo de transição. Vai sair os juízes e vai entrar a monarquia. Lembrando que Eli é o penúltimo juiz e posteriormente Samuel foi o último juiz, né, do povo, e depois ia entrar, na realidade entrou os reis e os profetas. Uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é o que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 22:15. Então, deixa eu te dizer algo aqui já para nós aqui. Vamos parar um pouquinho, analisa. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Deixa eu te dizer algo aqui. Obedeça, tá? Obedeça, que é melhor do que você sacrificar. Também você está fazendo 1000 coisas, pensando que está fazendo 1000 coisas para Deus, mas está em desobediência. É melhor você fazer uma, né, para Deus, e estar na obediência, do que querer fazer e estar fazendo 10, 15, 20 coisas para Deus e estar em desobediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Tópico 2, né, autoria e data do livro. O título e o autor. Segundo os estudiosos, né, do Antigo Testamento, o aspecto externo, preste atenção, dos livros e suas obras são anônimas, assim como os outros livros históricos, né? A maioria, né, segundo estudiosos, são anônimas. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao capítulo 24 de 1 Samuel, o filho de Ana é apontado como autor e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Então, é atribuído a esses 3 personagens, né? E em principal aqui o Samuel, tá? Em 1 Crônicas, para reforçar isso que nós dissemos, nós temos que falar e provar na Bíblia. 1 Crônicas 29, depois você observa lá, né? Olha que diz, os atos, está escrito isso aí, né? Os atos do rei Davi, assim como os primeiros, como os últimos, eis que são escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, né? Depois você observa que os profetas daquele tempo também, ele é escrito na Bíblia como vidente, né? Eles consideravam um profeta como vidente também, tá? Não é esse vidente que a gente observa hoje, aí, de coisas sobrenaturais, nada disso. Quando eles viam um profeta falar, lá vem o vidente, né? E na realidade eles tremiam, né, quando via um profeta. A data dos livros é do 2:2, a data dos livros. Segundo os estudiosos, apresentam as datas entre 1100 a 970 a.C., aproximadamente, né, é essa data. Essas datas marcam os acontecimentos, que marcam os acontecimentos históricos, desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Então essa data vai marcar os acontecimentos históricos. É bem provável que Samuel começou, né, a liderar a nação no ano de 1070. É bem provável isso, depois de 5 anos da morte de Eli. Ele foi o penúltimo, né, sumo sacerdote, provavelmente depois de 5 anos da morte dele, e sim, aí Samuel começa o seu ministério. E os estudos, né, estudiosos, na realidade, do Antigo Testamento, eles afirmam que o reinado de Davi foi entre aproximadamente
1010 a 970 a.C. Assim, na realidade, nós podemos avaliar, né, o período geral de 1º e 2º Samuel, que foram aproximadamente 130 anos, tá? Aproximadamente 130 anos. Subtópico 3, a situação espiritual. Situação espiritual. Vamos observar. Olha, Samuel cresceu em Siló. Ali foi fixado o tabernáculo. Siló é aquela cidade quando Josué ele entra, quando eles ali já dividem a terra, tudo, eles escolheram essa cidade, Siló, para quê? Para fixar ali o tabernáculo. Então o tabernáculo, quando eles não andavam mais, tudo, ele ficou fixado ali em Siló. E nós observamos geograficamente que Siló ficava no centro, né, no centro. Então as tribos, né, elas fizeram a maioria das casas, a porta era voltada para o tabernáculo. É que isso nos ensina. Deus tem que ser o centro de nossas vidas. Quando você colocar Deus em tudo, no centro, a tua vida vai ser transformada. Coloca Deus no centro da sua vida, como eles colocou ali em Siló. A nação, né, estava dominada naquele tempo pela imoralidade e idolatria. Por isso, eles recebem a exortação de Samuel, estará registrado em 1 Samuel 7,3, que Samuel escreveu isso: converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as tarotas. Então, a situação de Israel nesse tempo estava desse jeito, né? Estava totalmente afastada de Deus. E na realidade Eli era o sumo sacerdote, mas deixou ser levados pelos seus filhos, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes. Então ele não teve um pulso ali para parar os seus dois filhos, que fazia tanta atrocidade sendo sacerdotes. A nação, todo mundo sabia, mas naquele momento Eli não teve esse pulso. Isso aí está registrado ali em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Esse quadro gerou consequências irreparáveis para a nação, né? Esse quadro, porque eles não tinham mais o cuidado com a obra de Deus, então a nação sofreu consequências irreparáveis, como isso aí. Aparentemente, eles eram religiosos, mas espiritualmente eram superficiais. Hoje tem muita gente desse jeito, né? Você olha que por fora, olha a pessoa, ela é religiosa. Olha para cá agora. Religião não salva, tá? Você pode fazer tudo, fazer bem e adorar, mas primeiro você tem que fazer de coração. Eles eram religiosos, mas eles não tinham um comprometimento, na realidade, com a obra de Deus. Primeiro você tem que ter um compromisso, tá, com a obra de Deus, tá? Então eles eram religiosos, olha, o povo lá adora, vai lá em Siló, tudo, mas eles já não tinham mais um compromisso com a obra de Deus. Subtópico 3, a teologia nos livros de Samuel. Só lembrar que essa aula tem 4 subtópicos, tá? Então, o que acontecia essa teologia, subtópico 3, do livro de Samuel? Profecias cumpridas. Várias profecias dentro do livro foi cumprida. Só anotei uma aqui, uma das que foi cumprida foi em 1 Samuel capítulo 2, quando veio um homem de Deus a Eli. Apareceu um profeta de Deus, né? Não tem o nome desse homem, ele profetizou sobre a vida de Eli e falou que, na realidade, os filhos, o sacerdócio de Eli ia ser riscado do mapa, né? Porque é assim, tem hora que Deus vai dando corda, mas tem hora que Deus age também, tá, filho? Então não esqueça disso. Então foi uma das profecias que posteriormente, né, a gente vai ver toda a família de Eli sendo destruída. Isso aí foi avisado. Por que foi avisado? Porque Deus, antes de fazer algo, ele avisa primeiro. Então se você tiver algo aí
que precisa consertar para Deus, conserta rápido, tá? Porque Deus ele só vai dando linha, e não esqueça que ele puxa também, tá? Sobre tópico 3, do tópico 3, na realidade, o subtópico 2, em busca de um rei, né? Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Nós observamos que tem pessoas hoje, né, vários líderes, principalmente, né, ele quer ter status, mas ele não se preocupa mais com o crescimento espiritual da nação. Então Samuel era diferente. Samuel, ele começou a puxar a nação para buscar a Deus, né? E hoje muitas pessoas, né, os materialistas querem ficar aqui na terra mesmo, mas nós temos que voltar, né, a ter um crescimento espiritual nesses últimos tempos da igreja com Deus. Deixa eu te falar algo. Como está a sua vida, tá, espiritual com Deus? Será que você está tendo raiz ou não está tendo? Nós já vamos passar mais um ano e sua raiz cresceu quanto? Cresceu 10 centímetros, um palmo, 1 metro? Como que está a tua raiz? Tá? Então vamos lá, isso aí está registrado em 1 Samuel 12, né, que Saul é apresentado à nação. Né? Nós vemos que eles ali pedem um rei e na realidade Saul é apresentado à nação. O que nós observamos chamar de Saul? Eles observaram toda a parte externa de Saul. Tá? Ele tinha jeito para ser rei, né? Segundo a visão da nação daquele tempo. Então, como o povo pediu, Samuel consultou a Deus e foi apresentado o primeiro rei para a nação, que foi Saul. Mas olha o que Samuel vai mencionar aqui em 1 Samuel capítulo 12, versículo 24. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Então nós observamos que Samuel ele tinha uma preocupação, né, em trazer o povo da parte espiritual para servir, né, a Deus. Tão somente temei ao Senhor. É só isso que Deus quer de nossa vida. O que Deus quer de nossas vidas? Que nós tememos Ele. É só isso. Teme o Senhor, tá? E é isso que Samuel fazia. Olha o 3 do 3 já, tá? Os alicerces da dinastia davídica, né? Do capítulo 7 de 2 Samuel, Davi propõe-se a construir o templo, né? Deus usando ali o profeta Natã, e o versículo 13, né, de 2 Samuel 7 diz: Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei, né, o trono do seu reino para sempre. Então nós observamos que Natã ele já estava apontando para Jesus, né? Porque esse edificará a minha casa, né? Na verdade, ele falando com Davi, mas apontando para Jesus, porque a casa eterna que foi edificada só foi em Jesus. Agora observamos que Davi sempre ouvia a voz de Deus. Então Davi teve seus altos e baixos, como eu e você, mas ele sempre ouvia e pedia a direção de Deus. Você está pedindo, né, a direção de Deus? Tudo que você faz, você pede: Senhor, está comigo, dá certo, esteja comigo. Então, a partir de hoje, se você não pede a direção de Deus, aprende a pedir a direção de Deus. Porque depois o negócio afunda, né? Aí você vai procurar Deus. Aprende a pedir a direção de Deus primeiro. Muitos reis não obedeceram à vontade de Deus, né? Levou muitos a se tornarem escravos, deportados, e alguns foram assassinados. Depois, lá na frente, né, o reinado vai se dividir em vários reis, mas eles não obedeciam, em sua maioria, né? Eles não, temos aí Josafá, Oséias, mas em sua maioria, né, eles não obedeciam a Deus. E aconteceu também, né, ali que Joaquim e Zedequias, especialmente Zedequias, quando ali o cerco babilônico, os caldeus cercaram, né, o povo de Judá, o profeta maior daquele tempo era Jeremias. Ele viu, né, Zedequias, foi morto os filhos dele na frente dele, e ele foi arrancar os olhos de Zedequias, levar ele amarrado, né, lá para a Babilônia, porque desobedecia a Deus. Então vamos
continuar obedecendo o nosso Deus, tá? Para nós não ficarmos cegos com Ezequias, mas espiritualmente, tá? Deus é quem dá a ordem, tá? Ao rei, ao povo, ao profeta. Ele é quem exalta, escolhe e abate, pois ele é soberano. Deus abençoe a sua vida. Estamos agora já nos aproximando do subtópico 4 e último nós vamos concluir. Samuel, o divisor das águas. Primeiro, olha o subtópico primeiro. Um momento de crise espiritual. Samuel, preste atenção, ele aparece no momento da grande crise espiritual. Deus o levantou não somente como juiz, Deus o levantou ele como sacerdote e profeta. Ele exercia 3 funções. Ele foi fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Então Samuel foi fundamental, foi a peça-chave que Deus usou, né, naquele tempo. E Samuel foi o homem, na realidade, a quem Deus escolheu. E escolheu muito cedo, né? A gente observa que ele, por volta de 13, 14 anos aproximadamente, ele já ouviu a voz de Deus, né? Cresceu dentro da casa de Deus, viveu na casa de Deus, fazia a obra dentro da casa de Deus, mas Samuel ainda era novo, né? Ele não conhecia ainda a voz de Deus, até que Deus falou com ele 4 vezes, né? Samuel, Samuel, né? E talvez eu estou até falando com pessoas agora que estão me ouvindo, quantos anos você está na casa de Deus e você ainda não distinguiu, né, a voz de Deus, né? Mas a partir de hoje você vai começar a distinguir a voz de Deus que ele fala através do Espírito Santo. 2 últimos nós vamos concluir. Subtópico 2 do 4. O líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes, né? Samuel foi esse homem que fechou esse ciclo. Ele estabeleceu os alicerces do ofício profético. Ele preservou o sacerdócio, ele preservou isso e instruiu o povo uma base forte e espiritual, né? Qual é a chave para alcançar a estabilidade e a prosperidade no ministério? Qual é a chave para isso? Igual Samuel teve. É somente confiar em Deus e depender do seu favor. Essa é a chave. Confia em Deus, depende do favor de Deus que o teu ministério vai prosperar. É confiar, é depender dele. Sabe o que significa? Para nós concluirmos isso aqui, vamos para a conclusão, para nós fecharmos aqui sobre o tópico 4, deserto. O deserto faz parte da minha vida, faz parte da sua vida também, porque é no deserto que tem milagre. Deus abençoe a sua vida. Vamos concluir, irmãos, vamos concluir. Nós observamos que em 1 e 2 Samuel é uma narrativa histórica e de transição do período dos juízes para a monarquia. Muitas histórias aparecem nessa lição. Elas nos revelam erros e acertos dos líderes humanos, mas ao mesmo tempo revela o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Amém? Deus abençoe a sua vida, tá? For bom para você, eu peço só um favor, repassa essa aula para edificar mais pessoas também espiritualmente. Até o segundo comentário. Segundo comentário nós vamos estar aqui. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.